das mais variadas iniciativas. O pessoal da saúde está na linha de frente, o pessoal da engenharia, e o que nós das ciências sociais aplicadas, da administração, da economia, dentre outros, pode oferecer para a nossa sociedade nesse momento de dificuldade. E pensando nisso, no mestrado, em grupos de pesquisa na universidade, tem surgido algumas iniciativas no intuito de apoiar a tomada de decisão do poder público, da sociedade, nesse momento de crise. E só para contextualizar, nós, além desse estudo da transformação digital que tem ocorrido recentemente, nós finalizamos, poucos dias atrás, um levantamento da cadeia de suprimentos para a produção de máscaras de uso comum para a população. O uso de máscaras se configura como uma medida essencial para a contenção da contaminação pelo Covid-19 e professores de logística da universidade fizeram esse levantamento e nós temos um mapeamento em cada região, em cada estado do Brasil, cada região, e aqui no estado, cada município, a capacidade de produção dessas máscaras. Isso pode apoiar o governo do estado, pode apoiar os decisores na configuração dessas cadeias de abastecimento que vão ajudar. Mas voltando à temática da nossa live de hoje, o laboratório da administração é a vida, é a rua, é o dia a dia da gente. E com o andamento dessa pandemia, nós começamos a perceber de maneira intuitiva algumas transformações na maneira pela qual a gente comercializa, a maneira pela qual a gente compra as mercadorias, como elas chegam em nossas casas. E, diante disso, junto com nossas orientandas, a Letícia e a Gerlane, no mestrado profissional de administração, junto com o professor Ademir também, nós começamos a se debruçar sobre a temática, principalmente preocupados com os negócios, os menores negócios, os negócios de bairro, o frigorífico, é a padaria, é a vendedora de doce, de tapioca, os pequenos negócios que foram afetados diretamente por essa pandemia, dadas as restrições de deslocamento impostas como medida de combate a essa temática em todo o mundo. Então, o que é que nós nos propusemos? Identificamos negócios que anteriormente não possuíam qualquer prática de venda à distância e de entrega a domicílio. E, através de redes sociais, nós conseguimos mapear aí em torno de 52 iniciativas aqui na cidade do Recife, que depois do advento da pandemia, de 18 de março, aqui na nossa região, no caso, quando se torna oficial, começaram a atuar nesse novo modelo. E isso pode nos ajudar a perceber uma transformação digital forçada, que é o título da pesquisa que nós temos desenvolvido. Não eram empresas que estavam passando por um processo de buscar utilizar as tecnologias de comunicação, informação e comunicação emergentes para modificar o seu modelo de negócio. Não. Pelo contrário, foram empresas que foram forçadas pelas circunstâncias da pandemia. E aí nós pudemos identificar um panorama bem interessante. Os principais setores que nós conseguimos observar foram mercados, doces, vendedores de doces, chocolates, sorvetes, frigoríficos,
vendedores de bebidas, os bares e restaurantes fecharam, mas existem algumas iniciativas de mandar para as casas das pessoas lanches, pães, pet shop, assistência técnica, hortifrutis, etc. Então, identificamos negócios nessas categorias e pudemos identificar um padrão interessante. As empresas passaram a desenvolver uma estratégia de marketing focada no uso do Instagram, predominantemente. 70,18% das empresas que nós consideramos, elas utilizaram o Instagram como ferramenta para divulgação de seus produtos, 12% Facebook, boca a boca, telefone, dentre outras iniciativas menos significantes. Mas chegamos aí à conclusão de que a mídia social, dada a capilaridade dessa rede social na região, o uso que já é feito de forma comum dela, de divulgar alguns produtos, algumas marcas, facilitou, abriu esse canal de estratégia de marketing. O processo de negociação, ou seja, a maneira pela qual as empresas apresentam os produtos, negociam preços, fornecem informações, isso também foi facilitado pela disseminação de aplicativos de troca de mensagem. O WhatsApp representou 64,79% da plataforma de venda, ou seja, a maneira pela qual as empresas puderam negociar. O cliente lá, vê o produto no Instagram, conhece a proposta da empresa e contacta a empresa pelo WhatsApp. Em seguida apareceu a ligação telefônica, menores iniciativas relacionadas a sites. Aqui, a plataforma de pagamento, que a gente chamou. Como, já que a venda agora ela deve ser realizada à distância, qual é a maneira pela qual os clientes vão pagar? Isso contou muito com a ajuda da popularização desses aplicativos de entrega, porque nós temos um contingente de alguns milhões de entregadores no Brasil, segundo o IBGE, 13,7 milhões de brasileiros no passado estavam envolvidos em alguma iniciativa relacionada a transporte e entrega, Uber e esses aplicativos de entrega. Então, esse contingente, essa prática popularizada resolveu o problema da última milha, que nós falamos lá na logística, que é como a mercadoria vai chegar no cliente final. E isso foi sobrepujado exatamente por esse contingente de entregadores que hoje tem um trabalho, tem trabalho de sobra para entregar os produtos nas mais várias regiões da cidade, onde as pessoas estão em isolamento social. Então, a plataforma de pagamento utilizada tem sido o cartão de crédito, levar a maquineta de cartão de crédito, o entregador leva a maquineta de cartão de crédito até o cliente, em 83,5% dos casos. Okay? Pagamento por aplicativo, 10,17%, transferência bancária, apenas 5%. E, em relação à última milha, como eu antecipava, 56,90% das entregas realizadas, da estratégia de entregas, tem sido feita através desses entregadores, através de bicicletas e aplicativos, ok? Dado o perfil de negócio que nós trabalhamos com MEI, com micro e pequenas empresas, nós temos também um percentual significativo, 20% do total, que são entregas que são realizadas pelo próprio proprietário do negócio, ou por funcionários, 12%, também conseguimos mapear a estratégia de coleta na própria loja. E também identificamos que, no caso de mercados que trabalham com vendas em volumes maiores, quando as bicicletas de carga não são suficientes, veículos Uber, 99 Pop, etc., são utilizados
para esse tipo de entrega por carros. Então, pessoal, a gente conseguiu perceber uma transformação forçada orientada por rede social, Instagram, aplicativo de troca de mensagem para a plataforma de venda, o WhatsApp, o pagamento através de máquinas de cartão de crédito e uma modelagem de entrega através de entregadores de aplicativos, esse contingente de entregadores. Então, esses negócios puderam passar por tem passado por essa fase de adaptação, meio que forçada, pelas circunstâncias da pandemia, mas é algo muito significativo, que, é um tema recorrente, as mudanças que acontecerão na maneira de produzir, na maneira de entregar, de comunicar, no pós-pandemia, como esses pequenos negócios que, de maneira abrupta, tiveram que adentrar, se aproximar das tecnologias de informação e comunicação, como eles se comportarão depois. Talvez é até um tema para abrir para discussão um pouco mais adiante. Mas é muito interessante considerar esses efeitos na operação das empresas, nos hábitos dos consumidores, que essa transformação só é possível graças à popularização de smartphones, a popularidade das redes sociais, aplicativos de troca de mensagem e dos aplicativos de entrega. Então, toda essa infraestrutura que já faz parte do nosso dia a dia, ela foi organizada de forma a possibilitar uma nova modelagem de negócio. Quando a gente fala de transformação digital, não está falando em software, não está falando simplesmente em tecnologia, mas sim em nós agregarmos valor aos clientes através do uso dessas técnicas associadas a modelos de negócios que levem para o consumidor final valor. Então, esses são os principais achados dessa pesquisa. Nós estamos no processo de finalização aqui da tradução do trabalho, que em breve será enviado para uma revista internacional para publicação, para trazer à luz essa discussão tão importante nesse momento e também para trazer a provocação da discussão, que recursos, que estrutura o poder público, a iniciativa privada pode gerar para apoiar o aprofundamento desse processo de transformação no pós-crise. Então, essa apresentação fica por aqui, a gente volta daqui a pouco nas discussões para falar um pouco mais sobre a pesquisa. Professor Ademir? Não, perfeito, Djalma. Mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho, da Gerlane, da Letícia. Eu contribuí também um pouco nessa pesquisa, que eu acho que é interessante a gente começar a entender mais os efeitos dessa pandemia em fenômenos que a gente já observava que estavam acontecendo mais lentamente na nossa economia, né? Acho que agora eu passo a palavra para o professor, para o Francisco, né, o Francisco Saboia, e aí ele pode falar um pouquinho também do que aí no Sebrae, no Porto Digital e em outros projetos dele, para a gente discutir um pouco mais o tema. Tá, joia. Valeu, galera. Obrigado aí pelo convite, Ademir. Boa tarde a todo mundo. Satisfação ver vários aqui. Vi Carmelo entrou também. Tinha falado com o Alexandre e outros mais aqui. Ivanildo, não sei quem mais aqui, mas enfim. Satisfação aqui poder bater um papo com vocês sobre esse tema. Em uma certa medida, eu acho que o convite do professor Ademir, ele vem de uma observação que eu tinha feito sobre o título de um trabalho que eu não sei nem, Ademir, se é essa pesquisa que o professor Djalma apresentou. E, aliás, eu gostaria muito de ter acesso, viu, Djalma? Se for possível, queria saber como é que a gente pode ter acesso a esses números. Estão disponíveis já essas estatísticas que você acrescentou aí?
nós terminamos a coleta de dados, fizemos tabulação, analisamos ontem os resultados para traduzirmos para publicar, mas a gente pode compartilhar sim os dados. Se você puder, eu agradeço bastante. Isso é muito nosso cotidiano, né, no Sebrae. Já eu compartilho 2 trabalhos aqui com vocês, trabalho mais acadêmico, que também certamente vão ajudar aí na leitura que vocês fazem sobre a transformação digital nos pequenos negócios. Mas então, voltando, eu fiz um comentário num grupo que nós temos de professores da FICAP, onde eu dizia para o Ademir que achava melhor retirar do título transformação digital em tempos de Covid. E eu vou defender essa observação, porque transformação digital é um processo que vem já há muitos anos. Na verdade, não é nada que tenha a ver com o Covid, é bem anterior, e nem nada que o Covid venha a acrescentar algo que já não esteja em processo, que é a consagração, digamos assim, de uma nova sociedade, de uma nova economia digital. E aí, então, eu queria fazer alguns comentários, assim, muito rápidos, para depois a gente bater um papo mais aberto. Primeiro, a questão do conceito em si, né? Existem vários. Esse negócio aí, a gente não deve se prender tanto a eles, porque senão a gente não avança, né? O meu conceito é um, o seu é outro e tal. Mas a gente tem trabalhado bastante, esses últimos anos, com o conceito de que transformação digital é um processo que conduz as empresas, as organizações, de modo geral, a terem estratégias digitais de negócio, que são substancialmente diferentes de estratégias analógicas de negócio. Em tudo, elas são diferentes, né? Isso nos leva a fazer um comentário, que é uma confusão que a gente observa no dia a dia das grandes corporações, inclusive, você imagina, então, nas pequenas empresas, nas microempresas, que é a confusão entre transformação digital e digitalização. Acreditem que, seja na experiência de Porto Digital, onde a gente lidava com, desde startups até grandes empresas, a experiência do Sebrae, onde a gente lida basicamente com pequenos negócios, mas envolve a própria corporação chamada Sebrae, essa confusão ela é permanente. São coisas distintas, são ambas relevantes, mas a digitalização é um encontro com o passado. Nós estamos atrasadíssimos, pelo menos 20 anos, em relação a isso que a gente chama de digitalização. Mas eu chamo a atenção para um componente que é fundamental. Como é encontro de contas com o passado, a digitalização não assegura absolutamente nenhum êxito no presente. Ela é importante, é necessária, é fundamental, mas a digitalização não permite, Isabelle entrando aí, olá Isabelle, seja bem-vinda, ela não permite garantir absolutamente nada em termos de êxito na nova economia. A gente vive uma economia que é digital e essas empresas que são campeãs ou que foram campeãs em ambientes analógicos ou em uma economia analógica, onde as regras de negócio, onde o comportamento era de um tipo, não necessariamente por digitalizarem estratégias analógicas no século XXI, em 2020, elas serão vencedoras. Ao contrário, a gente tem uma série de evidências de que absolutamente não serão. E por que não serão vencedoras? Porque a transformação digital, como a gente diz, é um processo que leva a se ter estratégias digitais de negócio, tem um propósito muito claro, que é criar ecossistemas digitais colaborativos, ecossistemas, isso é importante, digitais colaborativos e em rede, com soluções em rede sobre plataformas. Isso muda substancialmente o entendimento do poder da transformação digital. O que foi que aconteceu de substancialmente novo nesses últimos, vamos pegar 20 anos, vamos pegar da internet para cá, de 25 anos, para a gente não recuar aos anos 70, do mainframe, do hardware pesado, depois dos anos 80, da disseminação da microcomputação, que foi um salto bastante grande nesse processo que a gente vive hoje. Vamos pegar da internet. Vem a internet em meados dos anos 90, depois vem 10 anos depois, vem os smartphones,
isso muda completamente o paradigma de relacionamento entre pessoas no primeiro momento, depois no modo de fazer negócio. Depois vem as redes sociais impulsionando o uso dessas ferramentas, e hoje você tem um conjunto mais avançado de tecnologias que são geradoras de dados em grande quantidade e com capacidade de processamento e geração de inteligência a partir desses dados que são gerados. De maneira que a gente vive hoje um processo que resultou absolutamente, isso é uma constatação muito clara, na mudança de comportamento dos agentes no mercado. Inovações vêm acontecendo sempre ao longo da história, sempre acontecerão. Acontece que você tem alguns momentos da história em que as inovações elas se dão numa velocidade tão grande e elas são combinadas, tão disruptivas, que elas levam a uma mudança do comportamento dos agentes, dos consumidores, de quem produz, de quem distribui, muda a forma como a gente se relaciona afetivamente, inclusive, muda a forma de a gente se relacionar com filhos, com família, com os amigos, de sorte que a gente tem, de novo, expressivamente novo, substancialmente novo, nesses últimos 20 anos, um novo padrão de comportamento dos agentes. Eu já lembrava o Peter Drucker, né, que inovação valendo mesmo é essa que muda, é essa que altera o comportamento dos agentes no mercado. É isso que a gente vive hoje. E onde é que nós chegamos com essas transformações? Nós chegamos a um novo contexto de uma sociedade baseada em dados, uma sociedade onde a capacidade de entregar valor para o cliente, para usar uma expressão que o professor Djalma utilizou no final da sua fala, você precisa ter uma postura preditiva muito mais do que uma postura reativa, precisa ter velocidade e precisa ter um conhecimento aprofundado de qual é o comportamento desses agentes do mercado. Isso somente será assegurado pela capacidade que a gente tiver de manipular dados com inteligência. Daí porque eu vou para um outro ponto, professor Djalma, que é para a gente poder discutir um pouco, que é a minha divergência em relação a abordagens que consideram esse esforço de utilização de ferramentas digitais, como o Facebook, como o WhatsApp, como os aplicativos de entrega, como algo que poderíamos chamar de transformação digital acelerada. Eu repito, transformação digital é um processo que leva as empresas, independentemente do seu porte, a terem estratégias digitais de negócio, vale dizer, a extraírem o máximo possível das potencialidades dessas tecnologias, mas que, não parando por aí, envolve outros componentes que fazem com que a gente afirme que a transformação digital é um processo, é inadiável e é complexo. É um processo porque é um processo mesmo, tem um step by step, não tem forma, é um processo porque não se compra uma transformação digital, não tem algo que esteja à disposição em prateleira, portanto, é um processo que envolve realmente um aprendizado contínuo sobre este mercado, e esse aprendizado será mais efetivo quanto mais dados a gente tiver e mais capacidade de gerar inteligência a partir desses dados com velocidade. É inadiável, porque essas transformações que aqui eu já me referi, essa pletora de inovações, elas têm mudado radicalmente o modo de fazer negócios, têm mudado o nosso comportamento, voltando aqui à expressão que eu já usei, e é complexo porque vai muito além do digital. Se a transformação digital fosse associada a um componente de tecnologia, seria até mais simples, porque, bem ou mal, você poderia comprar um pacote de tecnologias, dizer, ok, está feita a transformação digital. Ela envolve outras coisas, ela envolve uma mudança completa nos repertórios, é preciso um esforço de requalificação tremendo de pessoas, é um componente, é um pilar estruturante da transformação digital, são pessoas, não naquela platitude, pessoas são importantes, claro, pessoas são importantes, mas em algum momento tem coisa mais importante. Em certos contextos, você pode dizer, olha, deixa a pessoa de lado e bota uma máquina para trabalhar, isso tem a ver. Pessoas serão sempre importantes. Agora, nesse caso, a transformação implica na capacidade
das pessoas, não só do nível de gestão, dos proprietários, dos executivos, mas das pessoas que estão fazendo o dia a dia das empresas, elas compreenderem esse novo mundo. Portanto, tem um aprendizado, tem uma aquisição de novos repertórios, uma substituição de repertórios inadequados ao dia de hoje. A segunda componente é a componente cultural. Nós estamos falando aqui de mudança de sistema de valores, cultura como sistema de valores. Mudar a cultura é um componente tão relevante para a transformação digital quanto esse pacote de tecnologias. É preciso que a gente encare o modo de fazer negócios de uma forma distinta, o modo de ver o mundo de uma forma distinta, o modo de se relacionar com os clientes de uma maneira distinta, ou seja, aquele conjunto de valores muitas vezes intangíveis, imperceptíveis, que condicionam a nossa prática, que condicionam a nossa ação, ele tem que ser reposto. E nos dias de hoje, com a velocidade com que as coisas acontecem, a cultura tem sido percebida por alguns autores como sendo a consequência da combinação de duas coisas em paralelo. Uma, a aquisição de novos repertórios. Duas, a implementação de novas práticas inovadoras. Então, pessoas com novos repertórios são capazes de implementar novas práticas transformadoras. E na medida em que isso vai ocorrendo, você vai desligando a tomada do velho. Ou seja, aquele velho sistema de valores vai sendo reposto por uma nova prática. E, nesse sentido, eu até botaria o Covid na história, porque eu tenho usado um bordão de fazer 5 anos em 5 meses. É meio que tirando brincadeira aí com o Juscelino Kubitschek no seu plano de metas. Mas fazer 5 anos em 5 meses é um grande desafio que a gente tem, e aí sim, nesse sentido, o Covid acelera algumas coisas que já estavam em andamento ou já deveriam estar em andamento. Algumas corporações, grandes ou mesmo pequenas, pensavam em fazer alguma coisa ano que vem, daqui a 2 anos, vão ter que começar a fazê-las agora, e isso é algo que a gente tem que levar muito a sério para aproveitar esse momento em que a gente, numa crise, é desafiado a, de forma criativa, criar novas soluções, novas abordagens, poder, quem sabe, gerar alguma oportunidade. Na verdade, essa outra platitude, esse outro clichê de que a crise é a oportunidade, se a gente se sentir desafiado, compreendê-la na sua extensão, se a gente se sentir desafiado e no desafio de enfrentá-la, a gente o fizer com criatividade, com inovação. Então, essa componente cultural é fundamental, mas pensando cultura como o produto da combinação de novos repertórios, que é um pilar da transformação digital, com novas práticas. E o terceiro componente que eu colocaria a par, e tão relevante quanto a questão das tecnologias digitais propriamente ditas, no processo de transformação digital, é a questão da gestão. Eu dou um depoimento aí, por 11 anos eu fui presidente do Porto Digital, e a minha vida está relacionada a isso, a inovação, a digital, etc. Mas é impressionante como o modelo de gestão das empresas de tecnologia é um modelo fordista, taylorista. É um modelo hierarquizado, é um modelo departamentalizado, é um modelo cheio de procedimentos, é um modelo onde as decisões são altamente centralizadas, e tudo que a gente não precisa hoje é disso. O que nós precisamos são de estruturas orgânicas, de estruturas flexíveis, de autonomia, de a gente empoderar as pessoas para que elas possam arriscar. A gente precisa incorporar, por exemplo, no nosso modo de gerenciar os negócios, o modo startup de fazer negócios. Aquela coisa breve de você andar, girar, feito uma espiral, você evoluir como uma espiral, você testa, valida, cria com o cliente, testa, valida, ajusta, e assim você evolui. Se for o caso, você aborta no começo, migra de experiência, etc. A gente tem que incorporar essas coisas na gestão, porque, de outra maneira, nós vamos assistir, como eu já assisti tantas vezes, empresas de muito grande porte investirem milhões em plataformas, em ferramentas digitais, e a cultura ser tão centralizadora, ser tão departamentalizada, tão verticalizada, que significou, em empresas privadas, jogar dinheiro fora. Em empresas públicas, significa continuarem nas mesmas.
nas mesmas condições, nas mesmas situações. De maneira que, assim, basicamente era isso que eu gostaria de registrar. Bom, e dizer isso, que não tem saída fora da transformação digital, entendendo que a gente vive numa economia digital, numa sociedade digital, e que, em especial, a componente dados vai fazer uma diferença muito grande na performance digital. Eu concluiria somente lembrando que, e até dando exemplo do que se passou agora recentemente com o Sebrae, nós trabalhamos o conceito de que, para os pequenos negócios, as plataformas de negócios digitais, para ser coerente com o conceito, com o propósito que eu coloquei há pouco, né, de você criar ecossistemas digitais e abertos e colaborativos, com soluções e agentes em rede sobre plataforma, nós fechamos uma parceria com o Magazine Luiza. Isso é um troço que há 3 anos eu venho trabalhando, independentemente de Sebrae, do tempo ainda que eu estava no Porto Digital, e era coordenador da Câmara Nacional de Tecnologia de Informação da CNC. Então, trabalhando a ideia de você qualificar os pequenos negócios para eles migrarem direto para um marketplace já estruturado. Nada de desenvolver um novo marketplace, isso é uma grande bobagem. Marketplace é uma construção mega complexa e cara. Para vocês terem ideia, o marketplace de Magazine Luiza começou a ser desenvolvido em 2011. São 9 anos. Tem mais de 350 milhões de reais gastos nessa experiência. Tem 1.400 pessoas trabalhando no desenvolvimento, manutenção e gestão do marketplace. E aí, aqui e acolá, você vê alguém dizer, não, o sindicato tal vai criar um marketplace, ou tal. Mas por que o Sebrae não desenvolve um marketplace para o pequeno? Gente, isso não existe. Os marketplaces estão aí estruturados. Você tem no Brasil uma meia dúzia deles, que são os gerais, e você tem mais outros tantos, uns 30 a 40 marketplaces de nicho que são relevantes. E pronto, esses aí já tem cliente. Magalu tem 25 milhões de clientes. Na hora em que você entra numa plataforma como essa, você passa a, em tese, se conectar com 25 milhões de clientes, como a mercearia aqui do bairro poderia sonhar em ter uma conexão com 25 milhões de clientes. Claro que isso não existe, logística e todas as questões que já foram até colocadas aí na pesquisa, né, pelo professor. De sorte que, evoluindo para você chegar ao status, a condição de você estar em um marketplace, você tem uma série de canais, de passos, de steps. Eu queria chamar a atenção, portanto, de que essas experiências que o professor Djalma coloca de utilização intensiva do WhatsApp por alguma coisa como 65%, né, Djalma, que você falou, como um canal de relacionamento, a utilização de aplicativos de entrega, etc., são estágios muito iniciais de um processo de transformação digital. Eu gostaria de chamar a atenção para que a gente não superestime, não sobrevalorize esse tipo de iniciativa, simplesmente por uma questão de relativização em relação aos demais que fazem a utilização inteligente de dados. Eu vou repetir, somente um processo de transformação digital, vale dizer, somente a implementação de estratégias digitais de negócio é que levará as empresas a terem inteligência baseada em dados suficientemente robusta para eles poderem prosperar. Saber o que é que o cliente quer, saber o produto que vende mais, saber o produto que dá maior margem, saber o produto que já está em desuso, saber gerenciar uma loja digital, saber gerenciar o relacionamento com o cliente numa camada digital, que é totalmente diferente daquele de você encostar a barriga no balcão e chamar o cliente na frente da loja e botar o megafone nas calçadas para atazanar a vida das pessoas. Então, é uma realidade completamente distinta. Então, esses aspectos, eles têm que ser trabalhados. A Covid, em algum sentido, me repito aqui, acelera, em alguns casos, bastante para uns, para outros, desperta a importância do olhar para o digital, mas relembrando e concluindo, nós não podemos confundir as coisas e
vulgarizar o termo transformação digital, vulgarizar no sentido, não leva a mal, banalizar o uso da palavra transformação digital, porque ela pode dar uma falsa ilusão de que aqueles que estão anunciando produtos pelo WhatsApp numa lista de distribuição estão fazendo ou já fizeram a sua transformação digital. A gente tem que ver que muitos vão fazer esse passo a passo, muitos não vão nem conseguir isso, e isso é importante, mas a transformação é um bicho de outra natureza, e a gente deve estar muito atento para podermos ajudar, em especial, o pequeno negócio, que qualquer movimento que ele faça nessa direção será confundido por ele mesmo, como sendo alguma coisa que é um passo gigantesco, mas o passo gigantesco ele não tem ainda nem ideia de qual será, de que tamanho. Então, na hora em que você ingressa no marketplace, você imediatamente já passa a ter acesso, por exemplo, à inteligência de mercado que essa plataforma, no caso do Magazine Luiza, que é o caso concreto do convênio que nós fizemos há três semanas, propicia. Então, gente, é isso aí. Num primeiro momento, para a gente depois bater um papo. É contigo, Ademir. Perfeito, Francisco. Obrigado aí pela explanação. E aí, para a gente fechar essa primeira rodada aí e complementar o que o Djalma trouxe e o que o Francisco trouxe, eu queria falar um pouco de dados mais gerais sobre a economia digital. E aí é um conceito mais amplo, né? A transformação digital que o Francisco falou e que o Djalma falaram é esse processo de mudança. E a economia digital seria o que está envolvido ao redor para que isso funcione, né? Desde a parte de infraestrutura, conteúdo digital, comércio eletrônico, meios de pagamento digitais, produtos e serviços digitais, e aí como o próprio Saboia coloca, não só digitalizados, né, transformados para essa realidade outra, e a importância que isso vem tendo para uma série de países, inclusive no Brasil, nos últimos anos. Eu não consegui encontrar o dado mais recente, eu achei um dado aqui de 2016 do Brasil, o PIB digital, que foi um levantamento da Accenture para o governo de São Paulo. E nesse dado a gente estava mais ou menos com 20% do nosso PIB vinha dessa economia digital, dentro de toda essa perspectiva que eu fui falando aqui. E em outros países ela já está bem mais avançada, né? Por exemplo, em 2018, no Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha, isso já passa de 60%. Na Coreia do Sul, Japão, França, já passa dos 40%. E mesmo em países mais próximos aqui do Brasil, como México, Finlândia, China, isso já passa também dos 30%. O que mostra que é um caminho sem volta, né? Isso aí vai se intensificar, isso aí já vem sendo trabalhado, já vem sendo migrado para esse ambiente digital. E a questão do Covid-19 é a questão da velocidade que isso vai causar. Não que a gente não estivesse fazendo, não que não estivesse sendo adotada, mas em alguns momentos esses drivers, eles causam uma aceleração no processo de transformação. Para eu citar um exemplo aqui, que aí foi um exemplo que eu consegui conhecer um pouco mais de perto, foi do pessoal lá da China, que foi que aconteceu com eles para eles mudarem da década de 80, de uma nação com extrema dificuldade, muito pobre, com uma série de problemas, para hoje uma nação que tem essa parte de economia digital e de transformação digital também já bem avançada, até mais que a gente aqui no Brasil. E eles fizeram uma série de coisas para criar essa infra, e infra que eu falo não é só infra de tecnologia, é infra de como é que as pequenas empresas, as empresas em si, elas vão ser abarcadas. Então, eles tinham um problema que é muito parecido com o nosso, que eram os grandes bancos de lá da China, eles só queriam focar nas estatais, que não parece um problema muito diferente da gente. E aí o governo lá, ele permitiu que empresas de tecnologia, elas pudessem exercer essa função de banco de varejo. E aí, empresas que na época não eram tão grandes e foram crescendo,
Alibaba, como a Tencent, que são dois gigantes lá da China, eles começaram a justamente fazer isso que está sendo colocado aqui, usar essa inteligência para poder disseminar soluções, disseminar ferramentas, inclusive ajudar no processo de estratégia de adaptação de empresas, seja com crédito, seja com ideias do que precisaria se fazer para que as empresas abarcassem isso. E aí um exemplo é que a Alibaba, que eu acho que é a maior lá, ela tem um braço chamado Ant Financial, seria finanças da formiga, né? Que é justamente para mostrar esse trabalho de formiguinha, onde ao invés de você estar ali focado em estatais, como os bancos tradicionais já estão, eles querem estar ali financiando, fazendo rodar uma série de pequenas empresas, pequenos comércios, comerciantes individuais, para que eles criem justamente esse ecossistema que a gente vem conversando aqui. E para até reforçar o que já foi falado aqui, que não é uma questão só de estratégia, só para vocês terem uma ideia, em 2018 foram transacionados 9 trilhões de reais em meios digitais na China. E esse número é 70 vezes maior do que o dos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos já tendo soluções muito similares, como Google Pay, Apple Pay, uma série de outras iniciativas que não são defasagem de tecnologia, mas defasagem de implementação, de adoção de uma forma mais significativa no comércio. E, obviamente, também tem a parte da facilidade que eles adotaram lá, essa lógica digital. Então, você tem lá super aplicativos, que eles chamam lá como o WeChat, como o Taobao, que seria alguma coisa parecida como o Mercado Livre ou como o próprio aplicativo da Magalu aí, da Magazine Luiza, onde eles querem ter essa solução geral, onde todo mundo possa se encaixar ali e com facilidade ele poder montar e focar em outras coisas mais importantes, em outras adaptações que a pequena empresa tenha que fazer, em outras adaptações que o comércio ali tenha que fazer. E aí, eu acho que para a gente trazer para essa questão do QR Code, por que é que lá se adotou tão mais rápido do que em outros lugares? Eu acho que o que casa é uma estratégia bem firme do governo lá, para que o país caminhasse nesse sentido, e também uma problemática que eles tinham, que é parecido com a gente aqui, eu acho que na década de 80, 90, que eram de notas falsas. Então, você tinha muito dinheiro falso ali, você não podia confiar no Kwai, no Yuan, que estava sendo transacionado ali numa relação. E aí, no momento em que, numa iniciativa entre o governo, grandes empresas, esse uso de dados, o uso do blockchain, da chancela mesmo desses grandes atores, cria uma solução de pagamento, onde você não precisa mais ter que estar se preocupando com dinheiro físico, você pode fazer isso tudo pelo seu celular, e ainda mais, tudo agregado ali, no aplicativo de mensagens, isso facilita muito a adoção da população de uma forma geral. Tanto que é muito difícil você ver alguém pagando em dinheiro lá, é até inconveniente. Geralmente você vai ver um QR Code em cada loja, e aí quando eu estive lá no ano passado, era muito curioso, você entrava numa loja que vende só uma frutinha, uma merceariazinha muito simples aqui, e ela tem lá o QR Code, tu paga, lê com o teu celular, e tudo isso é pago muito rapidamente. Até iniciativas um pouco mais avançadas, como o Alipay da Alibaba, onde você paga com reconhecimento facial. Você cadastra lá teu rosto, chega numa máquina, numa vending machine qualquer para comprar um refrigerante, tem uma câmera, escaneia, ele reconhece quem é você, tu bota a tua senha e compra. Então, isso muda muito a lógica das compras e acaba mudando toda a lógica por trás. Por exemplo, você entra num restaurante, e aí também tem um aspecto cultural, obviamente, mas não tem um garçom que veio atender, tem um QR Code na mesa. Então, você escaneia aquele QR Code, pede no seu celular, paga,
e aí sim o garçom traz o produto para você. Então, são uma série de mudanças, tanto online quanto offline, que redesenham a relação do consumidor, a relação das empresas, sejam empresas de grande porte, sejam empresas de pequeno porte, para que essa transformação digital ela venha a ocorrer. E também, obviamente, eles têm essa parte logística um pouco mais bem resolvida lá entre os grandes centros. Você consegue comprar no Taobao, que seria um Magalu ou um Mercado Livre da vida, uma série de produtos que chegam rápido onde você quer. Existem uma série de entregadores, existe uma série de rodovias que conseguem atender bem a toda a cadeia produtiva e sem um preço, sem encarecer muito a entrega de produtos, que é, às vezes, um dos problemas, principalmente produtos duráveis aqui no Brasil. E, para finalizar, trazendo aqui para a gente, como talvez um dos reflexos dessa aceleração e também da mudança de comportamentos, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ela fez um levantamento agora de 1º de março a 25 de abril, excluindo apenas serviços de viagem, turismo e aplicativos de entrega, para ver o que foi que mudou em relação ao que vinha acontecendo antes. E a gente vê algumas categorias que, embora já tivessem soluções antigamente, agora elas estão bem mais proeminentes. Eu acho, até adiantando aqui a pergunta que o Durval coloca nos comentários, o supermercado, a gente tinha uma resistência a fazer compra de supermercado, por mais que a gente tenha algumas soluções aí, o Rappi, o iFood, o James, e assim por diante, algumas soluções que fazem isso, ainda estava engateando, ainda estava sendo mais, tendo uma resistência maior, porque quem quer comprar fruta, verdura, etc., não estava confiando muito naquela solução. Mas aí isso quase quadruplicou nesses 2 meses agora de pandemia, porque está todo mundo em casa, todo mundo com receio de estar saindo, e teve essa primeira experiência que talvez não, que provavelmente vai refletir no pós-Covid. Então, a resistência inicial de fazer essa primeira compra, ver que deu certo, ou ver ali que foi satisfatória até certo ponto, já quebra esse primeiro uso. De todas as categorias, a mais curiosa e a que mais aumentou foi a de brinquedos e jogos. Provavelmente porque está todo mundo em casa com criança, com adolescente em casa, todo mundo em isolamento, tendo que ter alguma distração, tendo que fazer algumas atividades. E aí era uma categoria que ela vendia razoavelmente antes disso, mas agora ela aumentou 434%. É um aumento muito significativo e que vai refletir para os dois lados. Para as empresas que talvez não tivessem essa quantidade de vendas aí por meios eletrônicos, por meios digitais, e agora vão ter que se adaptar, não só a montar o site, mas a repensar o negócio nesse novo modelo, como pelas pessoas que estão comprando agora e que quebram um pouco essa resistência e que veem isso como uma possibilidade, o que talvez reflita o cenário do Brasil nos próximos anos. Eu acho que um exemplo que a gente tem é um pouco antigo, né, mas é um exemplo bem interessante, é o da Netshoes, que ela quebrou essa questão de você não comprar um sapato sem você ir na loja lá e provar antes. Eles conseguiram montar ali uma logística logo no começo, uma experiência... Opa, passando um avião aqui. Eles conseguiram montar uma logística, uma experiência que deu segurança para o pessoal pedir, se arrepender, trocar e etc., e quebrar essa primeira resistência que é natural em toda mudança, até que eles conseguiram se destacar muito bem e foram comprados aí pela Magazine Luiza, pelo próprio know-how, pela base de dados que eles têm, e com todas essas informações, o Brasil vem caminhando nesse sentido.
talvez a gente esteja mais próximo de um cenário como é o da China do que um dos Estados Unidos com a Amazon. A gente tem um cenário aqui de muito celular, isso é usado facilmente por todo mundo, mas um cenário aí de baixa bancarização, nem todo mundo tem meios de pagamento muito fáceis para pagar. A gente tem o nosso boleto tradicional aqui no Brasil, então a gente tem as nossas próprias dificuldades e estratégias para lidar com o nosso cenário, e alguns dados que estão sendo trazidos aí pelo Francisco e pelo Djalma ajudam a gente a entender um pouco mais quais são essas dificuldades e poder começar a pensar soluções, poder começar a identificar boas práticas, poder começar a pensar formas de resolver e ajudar nessa transformação digital, que é, sem dúvida, algo inevitável. É questão de tempo, está sendo acelerado agora, né, como foi falado, em 5 anos, em 5 meses, talvez, e vai guiar a maioria das nossas empresas, relações de comércio aí nos próximos anos. Pronto, então, era basicamente isso que eu queria falar, para a gente poder fechar essa primeira parte, e aí abrir para algumas perguntas, a gente fazer esse bate-papo aí, nessa linha do que a gente vem discutindo. Para a gente ficar um pouco mais fácil de gerenciar aqui as perguntas, eu vou começar com algumas que já tinham sido colocadas aqui no chat, aí quem tiver mais alguma vai colocando no chat e a gente vai seguindo o que for colocado aqui, tá certo? A Ana Carolina Souza colocou aqui: vejo que muitas empresas estão parando de fazer atendimento por telefone ou WhatsApp e agora só podem fazer pedidos pelo site ou pelo aplicativo. E com relação à receita dessas micro pequenas empresas, já se consegue ver algum impacto da pandemia e da utilização dessas novas tecnologias. Vou passar então para o Djalma e depois para o Francisco comentarem um pouco. Pode ser? Ok. O objetivo da pesquisa foi tratar da transformação digital forçada. Não foi nosso objetivo estimar, professor Pablo, o impacto do custo. Eu acho que só a posteriori, depois de fechar o balanço desses meses de crise, vai se conseguir estimar o impacto nas empresas que, de alguma maneira, desenvolveram iniciativas, das que não desenvolveram. Em relação ao conceito de transformação digital, quando a gente está tratando de transformação digital forçada, nós estamos querendo trazer exatamente para a perspectiva de que de alguns empreendimentos em mercados públicos no subúrbio da cidade, que estava bem distante de qualquer prática de usar um canal digital, passou a considerar isso em virtude da necessidade. E, como foi colocado, existe o processo de experimentação que esse consumidor pode, no futuro, realizar essas compras de forma recorrente, e o empresário vai precisar se preparar para isso. Então, no mais, só para tentar deixar bem alinhado o objetivo desse estudo que a gente fez, foi tentar entender quais as estratégias que foram desenvolvidas por essas organizações, ok? Que é um início, que é um despertar para a transformação digital. A transformação digital vai requerer um processo mais estruturado, mas o mérito do movimento é exatamente o despertar, para entender que existem canais, existem maneiras da gente vender em contextos um pouco mais próximos do nosso, como o professor Ademir trouxe lá da China. De alguma maneira dá para começar essa marcha de um primeiro olhar das micro e pequenas empresas, que muitas vezes você falar de transformação digital para um camarada que
de um pequeno negócio, que o que ele ganha mal dá para fechar as contas que ele tem no mês, fica complicado. Então, a gente também precisa entender algumas especificidades do ambiente onde uma pequena padaria de bairro, uma MEI que produz chocolate caseiro, a gente entender essas especificidades para destacar que essa pandemia pode estar trazendo a oportunidade de um despertar. Poxa, eu posso fazer assim, eu posso vender mais, chegar no mercado novo. Eu tenho falado, eu vou repetir, esses 5 anos em 5 meses. Essa talvez seja a grande virtude, se é que a gente pode achar alguma virtude nessa pandemia, mas, enfim, é uma leitura possível de ser feita no contexto dessa pandemia. Eu vou ressaltar aqui alguns pontos em relação ao comportamento das pequenas empresas. A gente precisa ter cuidado na abordagem. O repertório das pequenas empresas é muito modesto, o nível de formação, de modo geral, dos proprietários ou dos pequenos negócios, dos trabalhadores, realmente é muito aquém do repertório que a gente habitualmente fala, de maneira que palavrões como transformação digital jamais deverão ser pronunciados, né? Estratégia, algumas vezes, para pequenos negócios, mas para micronegócios e meios, nunca. Isso é muito da experiência, do tato, essa observação do Djalma está correta, é preciso ter cuidado com a forma de abordar. Mas aí, Djalma, é preciso também ser muito assertivo, ser muito firme em relação à necessidade de mudar. E aí, eu emendo até com uma pergunta que está aqui no chat, que é da Catiana, né? A Catiana, não, desculpa aqui. Da Gerlane, não. Catiana, já fez algumas perguntas. Fala como o Sebrae pode ajudar aqui, né? Deixa eu ver se eu recupero aqui. Sim. Assim, foi o Jordano. Bom, veja, a questão é a seguinte, nós estamos... O professor Ademir apresentou alguns números que revelam o que a gente vive na economia digital. Existem, né, várias estatísticas, ele apresentou algumas delas, as estatísticas das bolsas de valores, as 10 maiores empresas, 7 são do ramo digital, etc. Então, isso tudo são indicadores que nos levam a afirmar que, sim, vivemos uma realidade na economia digital. Mas a gente pode usar alguns outros indicadores que são mais próximos do universo do pequeno negócio. Tá, Jordano? Vê só. O pequeno negócio, no Brasil, no tecido, no edifício produtivo brasileiro, o pequeno negócio não só é o preponderante, e vou falar aqui pequeno negócio envolvendo MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, que é alguma coisa como 94%, 95% desse tecido produtivo, a maior parte é do ramo do comércio. Então, quando a gente fala do pequeno negócio, se a gente priorizar a componente mercantil e não produtiva no sentido fabril, estrito sensu, a gente estará tomando uma amostra realmente fidedigna desse universo. E aí a gente tem que, obviamente, enfatizar os indicadores relacionados ao comércio eletrônico. Daí porque tudo que foi apresentado desde o começo está focando no comércio eletrônico. Claro que existem outros componentes de transformação digital, conforme o segmento. Se a gente tivesse aqui numa discussão sobre indústria, a transformação digital na indústria tem muito mais a ver hoje, por exemplo, com a componente de gestão automatizada, introdução das novas práticas produtivas em sistemas em rede, sempre em rede, gente. Sempre em rede sobre plataformas, senão não tem transformação da chamada indústria 4.0 do que o comércio. Mas vamos lá, o varejo do Brasil é de R$1 trilhão em 2019, 56 bilhões de reais foi o varejo eletrônico, comércio eletrônico do Brasil ano passado, ou seja, o Brasil tem 5,6%
do seu varejo na modalidade digital. Nos Estados Unidos, esse número é o dobro, 12%, a Inglaterra, entre 16% e 18%, e a China, 24%. Esses são os dados de 2019. Então, a China verdadeiramente avançou bastante em relação a isso, a Inglaterra e a Alemanha estão no volume bastante alto. O que é que isso quer dizer? É que o comércio eletrônico, a modalidade eletrônica, vem crescendo proporcionalmente muito mais velozmente do que a modalidade física, aquela que eu repito, de encostar a barriga no balcão. O que significa? É inadiável, é inevitável, é urgente que o pequeno negócio faça a sua migração para o comércio eletrônico. Isso não tem nem o que se questionar. E a gente, muitas vezes, aborda, lá mesmo no Sebrae, eu vi muito disso, agora é uma visão bem distinta hoje, mas ainda assim, pensando no Sebrae Nacional, tem muita gente que diz, o pequeno é outro mundo. Não, o mundo é um só, o mundo é um no qual o pequeno está desaparecendo por conta da distância crescente entre ele, o pequeno negócio, que é basicamente analógico, e o cliente final, o consumidor final, que já fez a sua escolha, como a gente falava no começo, que é digital. Então, essa distância crescente entre o negócio tradicional e o cliente final, que é medida, por exemplo, em estatísticas que dizem que mesmo nas compras físicas, presenciais, no Brasil, hoje, 60%, 60 e poucos por cento, quase 65%, são precedidas de alguma consulta na internet, que seja de comparação de preço, comparação de produto, de marca, etc., localização. Ou seja, a internet entra no ciclo das compras, desde essa constatação até uma muito mais razoável, do meu ponto de vista, que é o fato de que a gente preconceituosamente diz, não, o pequeno vamos tratar de outra forma, porque ele é distante desse universo digital. Isso é conversa. O grande instrumento digital que a gente tem hoje está aqui. A transformação, a revolução que a gente vive passa por esse supercomputador que se chama um telefone celular. Nós vivemos numa sociedade digital, conectada, móvel e em rede. Essa é a característica, são as 4 características fundamentais desse momento em que a gente vive na humanidade. É digital, é conectado, é móvel e em rede. E eles são. E o que é um paradoxo que a gente observa lá no Sebrae? O próprio pequeno negócio, que não faz uso nenhum, muitas vezes, dessas tecnologias, do pouquinho que seja, do WhatsApp que seja, do Facebook, um perfil básico no Instagram, o mesmo pequeno negócio que não faz uso, ele faz quando é pessoa física. Ele faz consulta, ele faz compras, ele paga conta, ele consulta o banco, a pessoa física. Já na pessoa jurídica, ele não faz. Então, isso é uma contradição que é fácil de resolver. É só você estar atento a que ela existe, mas sem preconceito. Não, o pequeno negócio, a pesquisa do Djalma aponta, Djalma me corrige, mas parece que 65% na sua pesquisa dos pequenos negócios se utilizam do WhatsApp de alguma forma. Não é isso, Djalma? Exato, 65%. Na nossa do Sebrae, esse número vai a 75%, Djalma, portanto, é um pouco maior, mas a ordem de grandeza é a mesma. O que significa? Nós temos um grande passo adentro. Então, quando o Jordano pergunta, como é que o Sebrae estimula o pequeno empreendedor a implementar a sua estratégia digital, ou a sua transformação digital? O que nós estamos fazendo no Sebrae partindo dessa compreensão de mundo, reposicionar completamente a nossa carteira de produtos. Os produtos analógicos, os produtos convencionais, eles estão sendo absolutamente descartados e sendo substituídos por produtos que são digitais. Mas não são digitais, não é da forma remota apenas, deixar de fazer um atendimento individual presencial para fazer um remoto por trás de uma tela de computador. Não é isso. São produtos que entregam um valor digital para o cliente. Por exemplo, como vender no WhatsApp, como vender no Instagram, como gerenciar uma loja virtual, como acessar um marketplace, etc. Então, portanto, um conjunto novo de produtos que, sem usar o nome transformação digital, estão fazendo com que o Sebrae hoje, ao se relacionar com o pequeno negócio, o Sebrae esteja abordando conteúdos que estão absolutamente alinhados com essa visão de mundo. Tá? Vou dar um exemplo aqui para concretizar esse negócio. Nós fazíamos no Sebrae até 4 meses, até o final do ano passado,
um trabalho, uma oficina muito popular, viu, gente? A gente fazia 3 vezes por semana com 40, 50 pessoas. Que é um negócio assim tão tão nonsense. O que é que a gente fazia? Uma oficina presencial, onde um consultor do Sebrae falava por 3 horas para 40, 50 pessoas, por que formalizar uma empresa, como formalizar uma empresa, as vantagens, né, os benefícios, as dúvidas, 3 horas. Depois a gente mandava aquelas 50 pessoas que saíam dos seus negócios para a sede do Sebrae, agendarem pelo 0800 ou pelo site do Sebrae, aí entrava no pseudo digital, uma outra atendimento com um consultor do Sebrae, para o consultor do Sebrae, então, orientar aquela pessoa a formalizar o seu negócio, abrir o seu MEI. Isso é voltado especificamente para MEI. Bom, o que é que nós fizemos nessa nova compreensão? Agora, a partir desse ano, essas oficinas que continuavam em parte presencial e agora exclusivamente remotas, mas já eram antes do Covid, divididas, essas mesmas 40 pessoas, 50 pessoas por oficina, que estão ali para se formalizarem, obviamente, ninguém vai lá simplesmente para saber o que é que eu faço para me formalizar, elas querem estar formais. A primeira coisa que a gente faz é o seguinte: baixa o app do Sebrae, que nós desenvolvemos. Então, tem um app do Sebrae, você baixa e as pessoas, a gente fica surpreso, quase todas têm telefone celular, quase todas, portanto, por gentileza, baixa aí o aplicativo, elas baixam o aplicativo, aqueles que não têm, nós emprestamos um notebook, e então, todo mundo lá baixa o aplicativo, navega no aplicativo, preenche os dados e sai com 45 minutos a 1 hora com o cartão de CNPJ. É uma coisa tão inacreditável isso, gente, que tem gente que chora, e chora assim de emoção, dizer: oi, quer dizer que eu agora sou formal, eu tenho um CNPJ? Sim, mas isso é só um começo da história, entendeu? Isso é só um pedaço da conversa nessa trajetória rumo à transformação digital. É um pedacinho. Então, Jordano, respondendo aquela sua indagação, esse é um das ações que o Sebrae tem feito. Mas a principal delas nós fizemos foi logo no primeiro mês. Nós pegamos 70 pessoas do Sebrae e botamos dentro do César, naquele esforço que eu falava lá no começo, de um dos pilares da transformação, que é a aquisição de novos repertórios. E o César tem um programa de capacitação de 100 horas, eu bastante recomendo isso, e chamado GENED, que é Gestão de Negócios na Era Digital. E aí nós pegamos, hoje já tem mais de 100 pessoas do Sebrae que já fizeram essa preparação, mais da metade da casa, portanto, que é um dos pilares por coerência conceitual que a gente procura manter. Então, tem essas coisas aí que a gente vem fazendo, focando aí no caso do Sebrae. Mas, olha, efetivamente, essa história do pequeno, a hora chegou. Já vinha passando, o pequeno está sumindo, está desaparecendo, existiam 12 mil lojas, esse número hoje é um pouco maior, estamos na faixa de 16 mil lojas fechadas em shopping center. O Brasil tem cerca de 520 shopping centers, nós estamos com alguma coisa que já está se aproximando de 16 mil lojas fechadas. As ruas de comércio tradicional, essas são de fazer chorar, o abandono, a destruição, a erosão física. Isso é um custo urbano tremendo, porque quando um conjunto de lojas enfileiradas, elas fecham e as ruas de comércio tradicional desaparecem, elas vão sendo ocupadas aí pelo tráfico, vão sendo ocupadas pelo crack, vão sendo ocupadas pela pobreza. Isso gera um empobrecimento urbano, né? Tem essa outra consequência aí para quem é urbanista aqui, que trabalha com essa questão. Mas o fato é que se você imagina que em shopping centers, que são plataformas analógicas de comércio, eu digo que um marketplace é uma abstração dos mercados físicos convencionais. O marketplace é uma abstração de uma feira, é uma abstração de um shopping center, por exemplo. Mas se os shopping centers estão nessa situação, você imagina o comércio de rua como é que não está. De sorte que a gente vem ouvindo aquilo que os ingleses chamaram aos 3 anos de apocalipse do varejo. E na Inglaterra o quadro é muito grave, mais de 85 mil lojas foram fechadas
nos últimos 5 anos na Inglaterra. E nos Estados Unidos, uma pesquisa recente foi publicada, que daqui a 5 anos, em 2025, 75%, esse número é devastador, 75% das lojas do varejo na área de moda, de calçados, de confecção, de material esportivo estarão fechadas. Não existirão mais lojas físicas, somente 25% delas. No balanço do ano de 2019, nos Estados Unidos foram fechadas 6.500 lojas desses segmentos e abertas apenas 3.000 lojas, números redondos. De maneira que a quantidade de lojas que fecham é o dobro das que abrem. De sorte que, efetivamente, a gente pode dar crédito a essas estatísticas. Mas o fato é que isso aí é inadiável, a crise aí da pandemia acelera esse valor, a gente tem que perceber, e cabe muito a gente, na universidade, cabe nos órgãos de fomento, como hoje eu trabalho, que é o SEBRAE, cabe às nossas lideranças políticas e empresariais entenderem melhor e se entenderem com esse momento para, através de políticas consistentes, estratégias consistentes, impulsionarem os pequenos negócios rumo velozmente a esse mundo digital, entendendo que dentro desse mundo digital você comporta muitas nuances e, obviamente, uma delas é a transformação digital. Mas não acredito que, mesmo por estranho que pareça, para o pequeno negócio, para muitas pessoas, a gente possa imaginar pequenos negócios sem fazerem a sua própria transformação digital, conforme o conceito que eu trabalhei anteriormente. É difícil para muita gente, isso não cabe, só cabe para o grande. Isso não é verdade, a gente é preconceituoso em relação a isso. O que a gente precisa ter é realmente políticas e estratégias estruturadas que levem o pequeno negócio a essa compreensão e a implementação dessas novas práticas. E, nesse momento, repito, a importância de disponibilizar para os pequenos inteligência de dados, porque senão nós vamos ver um outro apartheid. Isso é uma outra história. Nós vamos ver aquela sensação de que os pequenos negócios, muitos deles, hoje têm um perfil no Instagram, têm um perfil no Facebook, etc., vendem pelo WhatsApp, e achando, portanto, que eles já deram um grande salto, quando, no fundo, quem deu o grande salto são aqueles que entraram, por exemplo, em um marketplace, aqueles que entraram em algum comércio eletrônico, aqueles que se utilizam de dados gerados em plataforma para que eles possam, então, extrair mais valor do seu negócio. Vocês não queiram saber a quantidade de dinheiro desperdiçado, de valor dissipado por estratégias digitais equivocadas. Fica todo mundo comprando os Google Ads da vida, fica todo mundo impulsionando o post em Facebook, em Instagram, etc., etc., e o resultado disso para os negócios é zero. Por quê? Porque não tem uma estratégia digital de negócio. Então, tão importante quanto entrar no marketplace é performar digitalmente dentro do marketplace. E performar digitalmente no marketplace é tão importante quanto gerenciar a loja virtual, gerenciar o seu negócio virtual, que é substancialmente diferente do seu negócio físico. Então, tem um caminho aí a ser percorrido e cabe, e é muito mais um caminho de conexão, de catracar o que já existe, do que fazer coisas novas. Não tem nesse universo absolutamente nada substancialmente novo para que a gente possa dizer, olha, isso é inacessível. O que tem é o que está posto. A gente fica sempre mencionando esses exemplos clássicos de Uber, de Airbnb, essas coisas todas, que estão agora sofrendo uma crise danada, mas se vocês olharem bem, esses negócios foram realmente disruptivos, mas foram inovações em modelos de negócio, não tem uma tecnologia lá dentro que seja nova. GPS é uma coisa muito velha, internet é uma coisa muito velha, redes sociais é uma coisa muito velha, tudo é muito velho ali, então não tem a inovação tecnológica, que é aquela grande barreira que as pessoas colocam para o pequeno, não, isso é inacessível, nada. É modelo de negócio. Então, cabe aí à universidade e cabe às entidades de fomento, a governos e lideranças empresariais pilotarem e conduzirem os pequenos negócios rumo a essa transformação acelerada, porque, de outra maneira, eles não estarão vivos para daqui a uns meses assistirem ao segundo tempo dessa nossa conversa aqui. Perfeito.
Acho que o caminho é esse mesmo. E seguindo aqui com as nossas perguntas, a gente tem mais, vou juntar aqui mais duas, uma da Catiana Diniz, uma do Elcio. A Catiana fala como essas transformações culturais podem ser viabilizadas nas pequenas empresas, que muitas vezes são mais familiares, mais centralizadoras. Essa ideia dos ecossistemas colaborativos de rede, que o Francisco Saboia menciona como um fator crítico de sucesso, também se aplicam aos pequenos negócios para além dos quesitos do marketplace, né? Que eu acho que aqui, eu acho que é uma coisa que a gente está batendo na tecla já desde o começo da nossa conversa, que é a parte de estratégia, e aí eu vou bem abrangente sobre o que é estratégia, né? Eu conseguir enxergar a tua empresa daqui para frente, quais são os próximos anos da sua empresa, que de fato é mais resistente com esse pessoal que mantém ali tudo em família, que é uma boa quantidade das nossas pequenas empresas. E aí ele passar de vender ali na porta da loja, no feeling de que ele conhece algumas pessoas, que as pessoas vão comprar com ele, é muito inocente dele achar que isso vai continuar dando certo, e às vezes talvez pensar que são outras coisas que estão dando errado, economia, é um azar, é alguma coisa desse tipo, e não enxergar que ele não está conseguindo acompanhar essa transformação, toda essa questão de mudança que está ocorrendo no cenário que a empresa dele está. E aí é muito importante que a gente fale com ele, tenha maneiras de demonstrar que vale a pena e que não é tão complicado assim ele fazer essa migração. Claro que ele vai ter que mudar o mindset dele aí um pouco para trabalhar de outra forma. Você vender pela internet, você fazer uma propaganda online, não é simplesmente jogar no outdoor, né? No dinheiro que se gasta, como o Saboia colocou aqui, em marketing digital, porque você não sabe quem é o teu target, ali, teu alvo, é muito grande. Então, o pessoal está acostumado a ver uma avenida mais movimentada, jogar ali num outdoor, conhecer exatamente quem é o cliente, disparar uma bala de canhão ali e ver quem é que está retornando. Quando você vai para marketing digital, isso é bem mais complicado. Tu pode até ter ali uma outra campanha mais exploratória para sentir quem tem retorno, mas para que aquilo dê certo mesmo, você tem que conhecer bem teu cliente. Teu cliente por exemplo, teu foco agora no mês de maio são sexo feminino entre 35 e 45 anos, que tem 2 filhos, que mora na Paraíba, em Alagoas, que pode estar comprando aí contigo, e falta às vezes essa noção, esses dados que a gente vem falando tanto hoje, para que a empresa consiga crescer. E aí eu acho que às vezes uma geração dos filhos dessas pessoas que vão assumindo ajudam a quebrar um pouco essa resistência e a pessoa poder enxergar a tempo antes que a empresa dela venha à falência, né? Não sei se o Saboia ou o Djalma querem complementar com alguma coisa. Não, só um complemento rápido do comentário que a Fernanda, que fez a pergunta, né? Foi Catiana fez, né, Catiana? Sobre a questão dos marketplaces e das empresas familiares. O marketplace, Catiana, é exatamente isso, são negócios em rede sobre plataformas. Então, na hora em que os pequenos negócios migram para um marketplace, eles estão dando um salto gigantesco, aí sim, verdadeiramente trabalhando no espírito da transformação digital, que é você fazer parte de um ecossistema aberto, colaborativo, de soluções e agentes em rede sobre plataforma. Então, isso faz parte do próprio conceito do marketplace, por isso que ele diz que seu estágio superior aí do comércio eletrônico. A questão das famílias, né, é isso, como qualquer empresa, você tem das pequenas e as grandes, claro que as grandes elas têm mais capacidade de caixa,
poupança, elas podem contratar grandes consultorias e elas fazem, de uma forma ou outra, a transformação. Mas o drama da resistência cultural é muito forte, e é forte em grandes e é forte em pequenas. Nós estamos assistindo, todo mundo aqui tem sempre um exemplo para dar, com certeza, de grandes empresas campeãs na economia analógica, que sequer já existem mais. E outras que a gente sabe que vão desaparecer, já estão desaparecendo silenciosamente. Elas não vão conseguir fazer a transição. Daí porque a componente velocidade, gente, é muito importante. Fazer 5 anos em 5 meses é hoje, por conta das transformações da sociedade e da economia, independentemente de pandemia. E agora, com esse catalisador, né, chamado Covid, é uma necessidade mais do que premente. Se não, quanto mais a gente retardar esse processo, mais vai ficando no meio do caminho. As empresas que estão dando esses grandes saltos rumo à transformação digital compreenderam mais que outras e assim estão assambarcando o mercado, estão se dando muito melhor que as demais, porque partiram do princípio que nessa nova economia, como a gente falou, o que mudou fundamentalmente foi o comportamento do consumidor, hoje muito mais informado, hoje muito mais instruído, hoje com verdadeiramente acesso àquilo que nos manuais de microeconomia a gente falava tanto, que é de mercados competitivos. Hoje existe realmente uma competitividade que não existia, e aí quem compreendeu isto partiu na frente e aí vai deixando os outros para trás. Portanto, a necessidade de fazer essa mudança, o acesso ao desenho dessas novas estratégias de negócio suportadas pelo digital e pelas suas potencialidades, é absolutamente imprescindível. Portanto, assim, eu rejeitaria sempre qualquer raciocínio mais conservador que leve a uma estratégia, a um ponto de vista de que os médios e grandes, não, esses são de um tipo, os pequenos são de outro tipo. A questão da produtividade dos pequenos é baixíssima, é da mão para a boca, e a gente pode aumentar isso, e existem vários exemplos. É também claro, não vamos ficar aqui com demagogia, que aqui está fazendo política, de que todos os pequenos vão fazer. É óbvio que todos os pequenos não vão fazer, que a maioria vai ficar pelo meio do caminho, que a maioria não sobreviverá. Existem estimativas de que alguma coisa como 60% dos atuais CNPJs não estarão vivos entre 5 e 10 anos. Isso é absolutamente, por um conjunto N de projeções, eu assino embaixo disso, ou seja, vai ter sim um apocalipse do varejo, para usar a expressão que nem é nossa, mas haverá uma nova geração de pequenos negócios. Hoje, no Brasil, você tem 10 milhões de estudantes nos bancos das universidades ou nas escolas técnicas, ou concluindo segundo grau, e essas pessoas vão ter que empreender. Daqui a alguns anos, 2 anos, 3 anos, 1 ano, 4 anos, elas vão ter que empreender, porque a figura do chamado emprego tradicional é uma figura que vem desaparecendo do cotidiano das pessoas. De sorte que, empreendendo, o farão em bases novas. Ou, se a gente continuar errando, como dizia o Nelson Rodrigues, o atraso não se improvisa, é obra de séculos, né? É uma opção consciente. Se a gente continuar loucamente, conscientemente apostando no atraso, nós não vamos aproveitar esse contexto de mudança para dar um salto que a gente precisa. O fato é que esses 10 milhões de jovens que daqui a pouco vão começar a empreender, eles podem fazê-lo de uma forma nova, de uma forma já conectada com o que a gente está chamando aqui de estratégias digitais de negócio, ou eles podem simplesmente reproduzir os velhos manuais de uma economia tradicional que já não existe e, em existindo, já não gera valor adicionado para o tecido produtivo. Algo interessante também que eu gostaria de ressaltar, nesses 45 dias entre as primeiras coletas nessas organizações que compuseram nossa pesquisa, se algum de vocês já teve a oportunidade de tentar fazer uma compra de mercado pelo WhatsApp, por exemplo, vai perceber que é uma tarefa ingrata.
ok? Você solicita um produto e até dizer que não tem, a quantidade, características. Quanto mais pulverizado, mais fracionada é a compra, mais dificuldade você terá. E quem tentou fazer isso pelo WhatsApp vai saber que é um improviso, foi um jeito que foi dado ali nesse primeiro momento. E uma coisa que a gente tem percebido dentro entre a primeira coleta dessa informação com essa empresa e agora, quando está finalizando a coleta, fechando o trabalho, é que alguns estabelecimentos já, de maneira muito rudimentar, mas já tem um site com a foto para você escrever, para você especificar quantidades, etc., e fechar ali o teu produto, o teu pedido. Então, o que a gente conseguiu perceber é que são as próprias dificuldades do processo têm criado, pelo menos nesse segmento, que tem uma quantidade maior de itens, de produtos mais fracionados, uma necessidade de encontrar novas plataformas, o que vai ao encontro do que o professor Saboia está falando, que exatamente não dá para ficar simplesmente achando que anunciar no Instagram, conversar, fazer a negociação pelo WhatsApp e mandar por um entregador, por correio, é suficiente. Mas algumas lições desse processo, acredito, ao meu ver, vão despertar nesse empresário atual e, como estava sendo colocado agora há pouco, nos empreendedores futuros, a necessidade de utilizar esses canais, essas estratégias digitais para levar os produtos para o cliente, para vender, para competir nesse novo ambiente, que é o que um comentário lá do professor Duval sobre esse novo normal, que é algo, como a gente vai se comportar, como a gente vai interagir, que é algo que ainda está sendo construído. Será que vamos migrar nesses mercados mais tradicionais, predominantemente no meio digital, ou aquele consumidor que prefere no mercado público comprar o produto ali in natura, conversar com a pessoa que tem um relacionamento interpessoal? Isso é algo que, pelo menos ao meu ver, em segmentos que foram alvo da pesquisa, padarias, supermercados, frigoríficos, etc., é algo que a gente ainda vai ter que esperar um pouco para ver. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do professor Otto, eu acho que vai bem na linha do que a gente está falando, é essa nova geração aí de empresas, essa nova geração de empreendedores que a gente está, de certa forma, influenciando agora, né? Agora e daqui para frente. E aí, só ler aqui a pergunta dele, comentário também. A transformação digital é inevitável e para a mudança da cultura analógica para a cultura digital é necessário estimular, orientar e capacitar para essa mudança. Quem vai fazer esse trabalho se a academia continua analógica, com cultura analógica e formando com processos analógicos para uma sociedade que vê como analógica? Posso falar sobre isso? Claro. E aí, Otto, tudo bom, cara? Deixa eu fazer um comentário. Ainda bem, Otto conhece um pouco a minha visão sobre isso, que é muito parecido com a dele. Sou muito crítico dessa coisa chamada instituição universitária. Mas, olha, ainda bem que existe vida fora da universidade. As grandes transformações não estão sendo feitas pela universidade. E digo isso não é com satisfação, não, claro que não. Mas é um fato, é só um registro. As transformações estão vindo de fora da universidade. Isso tem a ver, Otto, com a própria evolução do conceito de universidade. O Gibbon tem aquela leitura de que existe o modo 1 e o modo 2 da universidade. Quer dizer, se a gente for ecoar até a Revolução Industrial, um período muito intenso de grandes inovações, avanços no campo do conhecimento, de inovações tecnológicas, elas eram feitas por pessoas do mercado, elas eram feitas por industriais, por pessoas que empreendiam. Isso o Schumpeter depois recupera o sentido de empreendedorismo como sendo alguma coisa de inovação, perdão. A inovação é um fenômeno que ocorre na empresa, é um fenômeno do empreendedor. A universidade, não é só o Brasil,
assistiu no século XIX uma proliferação tremenda da criação de universidades e de faculdades, e aí a sociedade de onde se originavam as inovações e a validação do que era o conhecimento relevante, terceirizou para um bicho chamado universidade. Quer dizer, a sociedade é responsável pela criação desse bicho chamado universidade, como sendo o ente certificador do conhecimento relevante. Só que, nesse momento, você gera uma corporação. E aí a corporação joga para dentro dela, joga para si, não joga para a sociedade. E o que é que nós vimos do século XIX para o século XX? O modo 2 da universidade. Uma universidade que cada vez mais dialoga menos com a sociedade. Há diálogos? Existem diálogos. Quando o Otto diz assim, com força de expressão, a universidade é analógica, a cultura é analógica, forma alunos analógicos, etc. Claro, a força de expressão é predominantemente isso. Existem ainda alguns canais, alguns muito tênues, muito desgastados, né? Mas o fato é que a sociedade, nos tempos de hoje, encontrou, ou talvez se reencontrou, com outras dinâmicas de geração de conhecimento ou de utilização do conhecimento através de mecanismos como inovação aberta, através de trabalhos distribuídos, através de cooperação internacional, cooperação multilateral, que diabo seja, que está minimizando o papel da universidade. Então, a gente assiste hoje, por exemplo, a explosão das startups, e mais, não só a explosão das startups, a gente assiste hoje a uma transformação do mundo fortemente tracionado por um bicho chamado startup. Um bocado de menino buchudo, que sai das universidades, alguns, outros não, outros até saem até mais cedo das universidades, fazendo apostas em transformações agudas na sociedade. E isso é uma coisa que tem a ver com universidades, sem dúvida. Eu não quero aqui fazer apologia da ignorância, jamais, nem de estimular que os alunos abandonem as suas universidades, porque as universidades já deram o que tem que dar. Isso é uma outra lenda. A gente vai pegar meia dúzia de casos, porque o Bill Gates abandonou, porque Jobs dropou, porque André Ferraz da Inloco, a mesma coisa. E são minorias. Na verdade, se você pegar uma pesquisa do MIT, 92% das 1.000 maiores startups do ecossistema do MIT e das cercanias de alunos que têm, no mínimo, o mestrado lá nessas universidades de Harvard e MIT. Tanto uma fração expressiva tem doutorado, etc. Mas o fato é que a sociedade, Otto, na minha leitura, vem encontrando meios de levar adiante essas transformações que são inevitáveis, independentemente da universidade. Ou seja, a sociedade está dando uma banana para a universidade. Esse é um fato. E a universidade não se apercebe, se torna cada vez mais estrita e mais corporativa, e está assistindo aí de camarote ou não, sei lá, a sua própria decadência. O fato é que você levantou essa questão, é uma provocação, mas a universidade já não é mais, como regra, um player relevante nos processos de inovação. A transformação da sociedade, que outrora passava muito pelo que era engendrado nas universidades, hoje volta a ver a própria sociedade tomar rédeas do processo de transformação para além, independentemente, ou com um papel diminuto da universidade. Complementando aqui o que o Otto colocou, o que o Saboia colocou, é realmente uma pena constatar isso, que às vezes a gente fica travado numa formação que não condiz com o que o aluno vai se tornar, né? Ou às vezes uma formação que ela é tão rígida que 4 anos e meio, 5 anos depois que ele terminou o curso, ele já está em um mundo diferente do que quando ele entrou ali na faculdade. E aí eu acho que, apesar de toda essa falha, toda essa questão que a gente não tem conseguido acompanhar, acho que a gente precisa buscar ir nessa aproximação maior com o mercado, e não, assim, fazer só o dever de casa aqui, o feijão com arroz,
e não buscar essa aproximação com o mercado, buscar essa formação de profissionais que vão criar novas empresas e que essas empresas que vão ser criadas não vão repetir os mesmos erros das que estão agora e que, infelizmente, vão acabar aí se perdendo nos próximos anos. A gente precisa ter, acho que essa preocupação, né, quando a gente vai estar com os alunos, vai estar conduzindo pesquisas, fazendo ações, enfim, para a gente tentar, ao máximo, acho que não recuperar no sentido de competir, não, vamos trazer de volta, é nosso, não é da universidade somente esse papel, mas de exercer ali, ser ali um dos atores que vai ajudar nessa questão na formação nas diversas áreas, né? Não sei se o Djalma tem alguma coisa para complementar lá com o pessoal de logística ou do mestrado aqui também. Professor Ademir, as dinâmicas, de fato, nas últimas décadas, a área de administração, logística, boa parte das inovações acontecem no ambiente externo à universidade, e depois que a inovação ocorre, a academia vai lá tentar entender para apresentar os modelos de negócio, para contextualizar. Em outras áreas da pesquisa básica, essa distância entre a universidade e o mercado não é tão distante, mas, de fato, na administração é algo que devem ser desenvolvidas pontes para que a gente consiga se aproximar, entender melhor as necessidades e trabalhar alinhado com as necessidades da sociedade nessa nova economia que se configura, nessa economia digital. Como você bem colocou, nossos currículos precisam ser repensados, precisam se tornar mais flexíveis e estar mais próximos do que, de fato, se necessita, e não um currículo que tem aí vários anos, décadas, e enquanto o mundo já mudou, a roda da economia já girou várias vezes nesse período. Esse é um problema, Djalma, tremendo, porque o Brasil tem uma estrutura de governança da educação absolutamente anacrônica, de uma burocracia tremenda. Você tem um MEC, você tem uma CAPES, você tem... esses caras estruturam os cursos, e os processos duram anos, e assim vai. Você tem uma avaliação que é de uma instituição federal, pública, bom, e a sociedade rodando numa velocidade muito maior. Então, a sincronia, né, a sincronicidade entre o ritmo da sociedade, ainda mais agora, a velocidade de uma pandemia com a velocidade de uma autarquia, vai condenar a universidade ainda mais a uma condição progressiva e acelerada de irrelevância que não queiramos nós saber. A gente vê aí a produção científica brasileira, a gente fala produção científica e made in paper, vê que contradição tremenda. As pessoas não estão querendo ler os números, mas o Brasil é o 14º país que mais produz ciência. Isso é uma balela, é o que mais produz paper, né? Então o Brasil está lá, 14º na produção de papers, mas o Brasil é o 66º em inovação. O Brasil é o 96º em produtividade. Oi, alguma coisa, então, me diz que nós estamos errados. Se o Brasil é o 14º maior produtor de ciência, digamos assim, de conhecimento, medido através de papers, por que a gente é o 96º em produtividade, numa cesta de 130 países? Então, alguma coisa nos diz que faltam os elementos que conectem aquilo que nós chamamos de produção científica, eu não vou entrar, não é objeto aqui dessa discussão, com aquilo que nós chamamos de tecido produtivo, porque de nada serve à sociedade e à prosperidade da nação esse conhecimento gerado na universidade se ele não catraca, se ele não conecta com a sociedade. Então, esse é um drama, e muito disso tem a ver com, obviamente, a falta de uma estratégia nacional
de desenvolvimento científico e tecnológico, e tem muito a ver com a maneira burocrática e autárquica como a gente conduz a gestão do ensino superior no Brasil, da pesquisa no Brasil, e desse aparato educacional, que, começando do ensino básico até a pós-graduação, é alguma coisa, pelo menos 100 anos de atraso em relação às necessidades da sociedade no século XXI. Eu acho que é importante essa colocação também. A gente, às vezes, fica focado, por exemplo, vamos produzir paper, vamos produzir um artigo, e toda a discussão que a gente está tendo aqui, ela seria mais útil, ou talvez teria mais impacto se a gente produzisse alguma coisa técnica também em cima disso aqui, né? Para a gente não ficar só relacionado com a parte de pesquisa, de paper e etc., e acabar esquecendo essa relação que a gente tem que ter com as empresas, tem que ter com o nosso desenvolvimento local, né? Qual é o retorno que está indo para essas empresas? E eu acho que é uma preocupação grande, e a gente vem discutindo com o Djalma, com o Pablo, que está aqui também, com o professor Otto, qual é essa preocupação que a gente tem que ter para a gente não se esquecer do nosso entorno, não ficar uma universidade talvez mais conectada com outro canto do mundo, com outro canto do país, por paper somente, e esquecer de se conectar com quem está ali ao redor, com quem tem que também está usufruindo desse conhecimento que está sendo ali desenvolvido, dessas técnicas, uma série de coisas. Quem é que vai ler, quem é que vai se apropriar, como é que isso vai ser passado, um manual, um curso de capacitação para pequenos empresários, uma patente, como o professor Múcio tem lá na área de biológica, ter também esse tipo de produto da universidade como um todo, que eu acho que é uma coisa mais fácil, talvez mais ágil da gente resolver do que são os PPCs, né? Eu acho que todo mundo que é professor, que já foi coordenador, fez parte de NDE, sabe como é a burocracia, a dor de cabeça, até você propor, a briga, até você conseguir implantar uma coisa nova, é realmente uma burocracia muito grande, isso dificulta muito que a gente, mesmo com boa vontade, mesmo querendo, a gente consiga aplicar de fato o que a gente vê de necessário na formação aí desses alunos, e trazendo para o tema da discussão aqui, nessa formação aí de pequenos empresários, pequenos empreendedores que entendam a necessidade, as estratégias, o bom uso de ferramentas para essa transformação digital. Mas, seguindo aqui, eu acho que para a última parte, tem que a Carolina e a Amália colocaram mais algumas coisas aqui, eu acho que mais exemplos realmente dessa dificuldade dessa correria dessas pequenas empresas, né, mais um amadorismo de querer estar vendendo ali por WhatsApp, como o Djalma comentou, não ter uma estratégia de fato para poder seguir, simplesmente não vou adotar aqui essa rede social, e ainda tem aqueles casos onde o cara cria contas em 10 redes sociais diferentes, criou uma conta, fez uma postagem, nunca mais ele volta lá, não desenvolve um relacionamento com o cliente, não responde perguntas mais pontuais, essas entregas que são ineficientes, e também esse negócio de todo mundo querer começar do zero, né? Todo mundo querer criar seu novo site, querer criar seu novo aplicativo, ao invés de tentar não se preocupar com isso e focar em aspectos mais importantes. Já tem soluções aí que resolvem razoavelmente entregas, soluções que resolvem mais razoavelmente marketplace, resolvem mais razoavelmente a parte de marketing digital, e assim por diante. E basicamente a gente fecha essa nossa primeira live aqui, e aí no futuro a gente pensa outros temas, outras coisas que a gente pode estar discutindo e participando. Agradeço aí a presença de todos que estiveram assistindo, e agradeço também ao professor Djalma, ao professor Francisco Saboia aí, que disponibilizaram esse tempo para
para a gente poder debater esse tema. Mais alguém quer? Eu acho que Elcio fez uma postagem aqui agora, Ademir. Se teria como abordar a pergunta dele. Elcio, você pegou? Recupera aí, Ademir, e conduz aí para... Deixa eu ver aqui. Acho que eu pulei aqui. Na visão do aspecto econômico, a era chamada de uberização é no segmento da aprendizagem com o advento da educação à distância. Como dotar esse avanço tecnológico de um equilíbrio em relação aos direitos autorais, à remuneração justa e à acessibilidade farta ao necessário conteúdo educacional. Acho que é isso, né, Elcio? Eu complementei, tive satisfação pelo aluno na peça, hoje de estar participando dessa roda de debate. Mas eu complementei também, rapidamente, se você puder abordar, aqui no SEBRAE, eu fui consultor do SEBRAE, micro e pequenas empresas. À época, a gente fazia um trabalho bom de apoio a micro e pequenas empresas. Se também é possível potencializar a consultoria para seus clientes hoje, através do uso da internet, né, da tecnologia, que você teria também uma abrangência muito grande de disseminação de conhecimento e apoio ao micro e pequeno empresário. Nós estamos falando, essa sua colocação tem muito a ver com a pergunta, com o comentário da professora Maria Malha, do improviso do digital. Na verdade, a gente se vê, como se dizia antigamente, pegos de calça curta, com essa emergência em função do isolamento social e utilização do digital. A gente acaba de descobrir, e dando razão total aqui a Maria Malha, que nós simplesmente ignoramos um debate que, pelo menos desde 96, eu faço parte de um grupo que discute educação à distância e negócios remotos, logo depois que a internet foi criada. Então, nós estamos falando de 20 anos, pelo menos, a gente ignorou, pô. Ignorou, o SEBRAE ignorou, a FICAP ignorou, as empresas ignoraram, as instituições de ensino, os negócios ignoraram, os supermercados ignoraram. É óbvio, alguns fizeram alguma coisa legal, não estamos falando aqui, gente, de forma genérica, tá? E aí toda generalização tem suas injustiças. Mas o fato é que nós estamos improvisando. A gente está confundindo a transmissão remota de algo que foi conceitualmente preparado para ser presencial. Então, isso não funciona, isso não engaja, isso não motiva. Um dos desafios que a gente tem, Elcio, no SEBRAE hoje, é encontrar uma nova maneira de fazer, por exemplo, consultoria, uma nova maneira de fazer negócios de forma remota. Aí a gente usa a expressão online. Uma educação online é diferente da educação remota. Eu estava vendo aqui Carolina Romeira, que faz parte aqui do grupo de pais e mães de escolas aqui em Aldeia. É uma discussão grande que tem no grupo, mas o fato é que a gente vê as escolas, por exemplo, hoje, sem nenhuma estratégia. Elas foram apresentadas subitamente a uma realidade que já estava escancarada há 20 anos na frente de todo mundo. A educação online, ou as relações online, elas têm que ser engajadoras, têm que ser mobilizadoras, elas têm que ser produtivas, o ritmo é outro, a dinâmica é outra. Elas têm que ser muito mais interativas. E o que é que a gente faz? A gente simplesmente grava uma aula e transmite de forma remota, dizendo que está fazendo educação online. Isso vale, Elcio, para o pequeno negócio. Porque muito do que nós temos como produtos, soluções, conteúdos legais, os métodos são distintos, porque eles são conteúdos bacanas para um método e um processo que é analógico, que é presencial, ou com muito boa vontade, é híbrido, que segue um vai e vem, mas muito poucos deles foram desenhados para serem absolutamente, exclusivamente online. Não vou falar remoto,
online, é interativo, é no contexto. Aí a gente pega e depois entende por que uma ferramenta de uma startup americana chamada Duolingo, eu não sei se alguém conhece esse negócio, Duolingo é uma beleza. Por que aquilo é um fenômeno? O valuation da Duolingo de vez passou de 1,2 bilhão. Por que aquilo é? Porque os caras construíram uma plataforma de aprendizado absolutamente interativo, online, gamificado, considera uma dinâmica que é engajadora. E a gente fica aí, fica o desafio. O Sebrae está atrás disso, tá? Nós estamos aqui buscando, através de uma encomenda tecnológica que nós fechamos há pouco tempo, trabalhando com vários ICTs aqui na cidade do Recife, buscando uma nova maneira de fazer isto, fazer de forma verdadeiramente online. Assim como na educação existem várias dessas ferramentas que se completam para criar, digamos assim, um set, criar um combo de soluções que juntas elas permitam às crianças, se forem do ensino infantil ou aos adultos, ter alguma atividade online. Eu fico de cara, porque a nossa universidade, nós somos aqui da UPE, ela não tem. Eu perguntei um dia desse aí para outro, galera, como é que vocês estão fazendo com os seus alunos? A resposta é nada. Porque a nossa universidade simplesmente não permitiu que a gente mantivesse um semestre ou um mês de experiência, 2 meses de experiência online. Isso é um momento riquíssimo para a gente estar aprendendo. Vê, imagine você, milhares de professores da universidade com uma experiência online, algumas experiências desastrosas, outras catastróficas, outras mais ou menos, algumas espetaculares, outras sensacionais. Pô, nós faríamos em 3 meses de prática, de 4 meses, um semestre letivo de prática, aquilo que 200 anos de pesquisa acadêmica e paper não resolveria. Pronto, aí a gente fala dessa burocracia da universidade, é isso. Dá nisso, nós jogamos fora, desperdiçamos a UPE, a nossa universidade. Eu sou professor há 35, 36 anos dessa história. Nós desperdiçamos 4 preciosos meses, ou seja, 5 meses para pegar botar de 5 anos em 5 meses. Os 5 meses que nós tínhamos, professor Otto, professora Amália, para fazermos uma mudança completa na maneira de abordar a relação de ensino-aprendizado, nós desperdiçamos. Ou seja, vamos passar agora mais 5 anos, viu? Ok, pessoal. Então, vamos fechar aqui. Acho que o Sabá já está em cima. Obrigado novamente a todos que estão participando. Valeu, galera. Quem fez pergunta. Vamos seguir aí, quem sabe fazer outras discussões. Eu acho que esses momentos aí são bem interessantes, enriquecem bastante aí essa atividade e ajudam a gente a ficar menos isolado, né, enquanto universidade das empresas, da sociedade como um todo. Forte abraço a todos. Beleza, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite, Ademir. Um abraço, foi um prazer poder participar.